juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. No livro de Atos, capítulo 6. Vou ler a partir do verso 8. Livro de Atos, escrito pelo Dr. Lucas, médico, a partir do versículo 8. Atos 6. O telão ajuda você. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Uma cópia de Jesus. O nome Estevão significa o que tem uma coroa. Estou falando isso porque no final quero voltar ao significado do nome de Estevão. O que tem uma coroa. A igreja em Jerusalém está crescendo. Não para de crescer. E os apóstolos não estão dando conta do trabalho. E então, para ajudar os apóstolos na distribuição principalmente de alimentos às pessoas pobres, necessitadas, era preciso de mais pessoas ajudando. Havia, conforme nós lemos aqui no versículo 1 do capítulo 6, você que ainda está com a palavra aberta, diz que naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Há uma discussão aqui entre dois grupos, os de fala grega e os de fala hebraica. As viúvas de fala hebraica estavam recebendo cestas básicas maiores do que as viúvas de fala grega. É interessante esse ponto, né, irmãos? Uma coisa muito interessante. Na medida que a igreja cresce, quanto maior a comunidade, mais problemas temos. Mas são problemas bons. Quando falta espaço para abrigar o povo, quando faltam salas para o estudo da palavra de Deus, não é? E aqui tem um problema bom. Está crescendo a igreja e tem viúvas gregas, tem viúvas hebraicas, igreja crescendo, eles estão com um problema bom. Crescimento da igreja. Não tem motivo para ficar triste. O detalhe é só sabermos administrar os problemas, não é? Fazer do limão uma limonada. E muitas vezes, nós não sabemos como fazer, nem nas nossas casas, nem no nosso trabalho e nem na igreja.
Mas Deus nos dá sabedoria para a gente administrar isso. E então, a ideia: vamos escolher 7 homens para que façam esse trabalho. E então, 6:4, os apóstolos dizem: vamos arrumar pessoas, homens, para fazerem esse trabalho de beneficência, e nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Olha os dons aí, irmãos. Olha os dons aí na igreja. Cada um fazendo aquilo para o qual Deus o chamou. E nesse grupo de 7 está Estevão, que acaba se destacando entre eles. E o texto que nós lemos, no versículo 7, diz que a palavra se espalhava, crescia rapidamente, 6:7. O número de discípulos em Jerusalém também era um grande número de sacerdotes que obedeciam à fé. Interessante, maravilhoso isso. A igreja crescendo. Por causa disso aqui, irmãos, é que nós estamos reunidos hoje aqui. Tinham pensado nisso? Por causa disso aqui, é que nós temos acesso à palavra de Deus, acesso à igreja de Jesus Cristo. Por causa disso aqui. A igreja crescia, 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 ao tempo passado de 2000 anos, e a mensagem do Evangelho nos alcançou onde estávamos. Maravilha, obra do alto, obra de Deus. E o texto diz que Estevão era um homem cheio de graça e de poder de Deus. Uma cópia de Jesus, alvo de todos nós, não só do pastor, não só dos que ministram, ser uma cópia de Jesus. E diz o texto que pelas mãos, pelo dom de Estevão, grandes maravilhas e prodígios aconteciam, sinais aconteciam. No meu entender, aqui, irmãos, grandes maravilhas, prodígios, sinais, tudo milagre de Deus, tudo sobrenatural, tudo vindo de Deus, obra que só Deus faz, que Deus pode fazer através da vida daquele que se consagra a Ele, daquele que busca a presença dEle, daquele que busca ser ou ter a estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus. Cópia de Jesus, Estevão. Maravilhas e prodígios. Então, interessante aqui, parece que os teólogos, né, quem gosta de estudar aí teologia, sentaram um dia, tomando uma boa xícara de café, estou brincando aqui, e separaram aqui, disseram que grandes maravilhas e prodígios era algo impossível, mas que acontecia. Por exemplo, o homem ali, 38 anos, caído, deitado na sua maca, perto do poço de Betesda. Então Jesus passa e cura aquele homem. Então, algo impossível que acontecia, grande maravilha, um prodígio. Já sinais, os teólogos definiram, querendo separar aí, dizem que são milagres que serviam para ensinar alguma lição. Exemplo, a multiplicação dos pães. Jesus havia dito, uns 2 dias antes, eu sou o pão da vida. E para as pessoas entenderem isso, para nós entendermos isso, os evangelhos registram, ele faz a multiplicação dos pães. E ainda sobram 12 cestos. Significa que Jesus é o pão da vida, sacia a fome de quem vier a ele e ainda sobra a vida. 12 cestos. Então, que os sinais seriam para ensinar alguma lição espiritual. Tinha esse intuito, tinha essa visão
sinais. Por causa disso, homem cheio de graça e do poder de Deus, que fazia grandes maravilhas e prodígios e sinais, diz o texto que Estevão é levado diante da sinagoga dos libertos. Verso 9. Que sinagoga é essa? Já ouvimos falar muito da sinagoga dos judeus. Sinagoga dos libertos era um tribunal, também que julgava questões religiosas, mas formado por judeus gregos. Já o sinédrio era formado, não é, por hebreus, não é? Então, chamado Sinagoga dos Libertos. Lá na frente, 12, Estevão vai enfrentar esse segundo sinédrio também, não é? Formado por judeus hebraicos. Enfrenta esses dois sinédrios, a perseguição é muito grande. E aí ele está diante desse tribunal dos libertos. E veja o que diz o versículo 15. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Quando seus filhos olham para você, eles veem o rosto de um anjo? Quando a sua esposa, o marido, olha para você, ela vê o semblante de um anjo? Quando os seus funcionários olham para você, patrão que me ouve, eles veem em você, patrão crente, o rosto de um anjo? Aqui na igreja, quando você chega, as pessoas olham e dizem, e ali vem chegando alguém, o semblante dele, o interior dele reflete um anjo. Um anjo. Só para nós meditarmos. Por que rosto de anjo é bonito? Por que todo mundo gosta de ver alguém com o rosto de anjo? O rosto de anjo é bonito, irmão, porque não reflete o pecado. Anjo não tem pecado. E o estrago que o pecado fez na nossa vida nos leva a uma luta muito grande, interior, da nossa carne contra o nosso espírito, para que a gente manifeste um rosto de anjo. Se a gente buscarmos o enchimento com o Espírito Santo, darmos alimento ao nosso espiritual, teremos mais condições de demonstrar o nosso interior, visto na nossa face, como o rosto de um anjo. Interessante. Nós movimentamos, irmãos, 17 músculos do rosto para dar um sorriso. 17. Para fazer uma cara feia, como a maioria das vezes a gente tem, a gente movimenta 58 músculos do rosto. Então, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Rir, refletir o rosto de anjo ou o rosto raivoso? Só 17. Para uma carranca, para uma cara feia, 58 músculos do rosto nós movimentamos, né? E, irmãos, crente tem mais, é mais do que rosto de Deus. É mais. Irmãos, nós somos boca de Deus. Nós somos olhos de Deus. Nós somos ouvidos de Deus. Nós somos mãos de Deus aqui nesse mundo. Por quê? A palavra de Deus nos diz que nós somos templo do Espírito Santo. Deus habita em nós, então nós podemos ser boca de Deus, rosto de Deus,
mãos de Deus só fazem o bem, pernas de Deus levando o Evangelho. Somos muito, muito mais do que apenas rosto de Deus. Muito mais. Refletimos Deus em tudo. É assim mesmo, irmãos? Fica para você pensar. E você dá a resposta para Deus, hoje de manhã, olhando para o modelo, para o exemplo de Estevão. Tem uma passagem muito legal em Gênesis 33. Vocês estão lembrados que Jacó fugiu de casa porque Esaú, seu irmão, havia prometido matá-lo. Ele foge. Se passam muitos anos, depois daquela sociedade lá com seu tio Labão, Jacó está muito rico, está voltando para sua terra. Seus empregados chegam para Jacó e dizem: seu irmão Esaú está na área. Seu irmão Esaú está vindo aí. E muito povo com ele. Ele é rico também. Jacó fica apavorado. Leiam a história. Começa a dividir a família, né? Bota quem ele não gostava muito, quem ele não amava, botou na frente. Grupo na frente, foi quem ele amava mais, ele colocou lá atrás, e Esaú está vindo. E Jacó precisa avançar. E Jacó não sabe o que vai acontecer. E quando Esaú vê Jacó, Gênesis 33, 10 diz que Jacó olha para o semblante de Esaú e diz: porque eu estou contemplando em você, meu irmão Esaú, a face de Deus. Que coisa mais linda, irmãos. Quem sabe nós aqui entre família precisamos perdoar. Esaú disse no dia que Jacó lhe roubou a bênção: quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Só vou esperar o velho partir. E vou matar meu irmão. Anos depois, eles se encontram. Jacó olha para o semblante de Esaú ali. Jacó está pensando em guerra. Está pensando que vai perder muitos familiares. Está pensando ainda naquele ódio que Esaú carregava no coração lá em casa. Pensando nisso, mas ele olha para o seu irmão Esaú e diz: estou vendo em você, Esaú, eu estou contemplando em você a face de Deus. Quem sabe nesses tempos, irmão, é um momento de você ministrar perdão, a começar na sua casa, a começar no seu trabalho, a começar aqui na igreja, entre os irmãos, e nós olharmos um para a face do outro e dizer: eu estou vendo em você, meu irmão, a face de Deus, o rosto de Deus, o perdão de Deus, as maravilhas que Deus está fazendo na sua vida, meu irmão, e eu fico inspirado com isso, eu sou abençoado por isso, e eu não quero, irmão, sair da tua presença, eu quero andar no reino de Deus com a minha mão segurando a sua mão, até o dia em que nós vamos entrar no céu juntos. É possível dizer isso, irmão? Dá para dizer isso, irmão? Pelo Deus que nós temos, e por sermos templo, como eu falei agora há pouco, do Espírito Santo, nós temos condições de fazer isso. No rosto de Estevão não havia ódio. Ele tinha tudo para odiar aqueles religiosos da época. Tudo. Mas eles olham para Estevão, coisa linda isso.
e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Porque ao invés de ódio no coração de Estevão para com aqueles homens, emanava do seu interior perdão. E esse perdão, essa espiritualidade, refletia e testemunhava o Deus que Estevão tinha. É lindo quando as pessoas dizem, ele é assim, essa pessoa é assim, esse patrão é assim, essa minha vizinha aqui do cima é assim, esse pastor é assim, porque ele anda com Deus, ele reflete Deus, ele tem comunhão com Deus, ela tem comunhão com Deus, por isso que ela é assim, por isso que ela perdoa, por isso que ela sorri, por isso que ela me ajuda, mesmo eu não merecendo, ela está perto de mim, ele está perto de mim. Esse patrão reflete, esse funcionário meu reflete Jesus, é uma cópia de Jesus. Ele vive o que ele fala. Ele fala, mas ele vive. Só lembrando aqui vocês, os irmãos já sabem, essa história aconteceu acho que uns 10 anos atrás, congresso de adolescentes em Curitiba, no ginásio, centenas de adolescentes, e deram a oportunidade para os adolescentes falarem alguma coisa, darem um testemunho. Um adolescente foi lá, todo tatuado, cabeludo, meio sujo, aquelas botinas que adolescente gosta de usar, né? E ele não passa graxa, ele não limpa de propósito, né? É só para chamar a atenção e ofender, e nós não entendemos isso, né? Ficamos criticando, e é isso que ele quer, é isso que ele gosta, chamar a atenção, e nós não entendemos a mensagem que ele está mandando, mas ele foi lá na frente. Eu quero dar um testemunho aqui. Eu não leio a Bíblia. Não leio Bíblia. A Bíblia que eu leio é a vida do meu pai. É a vida do meu pai. Meu pai é uma Bíblia ambulante. Eu olho para o meu pai e eu vejo no meu pai as manifestações dos princípios da palavra de Deus. Meu irmão, tem elogio melhor que esse para um pai, para uma mãe? A Bíblia que eu leio é a vida santa do meu pai, que tem me incomodado. Eu tenho que mudar por causa do testemunho do meu pai. Uma cópia de Jesus. Então, viram o seu rosto, que parecia como o rosto de um anjo. Para a gente pensar, se Estevão podia, se eu tenho o Deus de Estevão, se eu sirvo o Deus de Estevão, se foi o Deus de Estevão que me salvou, me ajuda, ó Deus, a ser uma cópia de Jesus também. Esse mundo está precisando urgente de cópias de Jesus. 7:54, capítulo aí do lado, continua a história de Estevão, e o texto diz que ele agora está enfrentando oposição. Versículo 54 do capítulo 7. Ouvindo isto, Estevão prega. Ele não foge, ele não se omite. Ele diz, eu sou crente, eu sirvo a Jesus, não tenho vergonha disso, eu não sou um agente secreto de Deus, eu estou aqui. Ele prega, e prega um sermão maravilhoso. Convido você para ler o sermão de Estevão aqui no capítulo 7 de Atos. E quando ele termina, versículo 54, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele, moveram 58 músculos da cara.
né? Ranger os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Recebe oposição. Tapam os ouvidos, versículo 57. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Emanava poder. Se você lê o sermão de Estevão, você vai ver que é um sermão simples. Ele fala a história dos judeus. Vai lá em Abraão e vem vindo. Fácil. Mas emana poder, unção de Estevão. E essa unção causa isso nesses homens. E exatamente como Jesus, ele sofre oposição. Jesus, Mateus 26, foi levado diante do Sinédrio, lá na casa de Caifás. Vocês lembram disso? E Estevão, também aqui, é levado diante do Sinédrio. Quando foram matar Jesus, crucificar Jesus, Hebreus 13, levaram Jesus para fora de Jerusalém e o crucificaram na cruz lá fora da cidade. Estevão aqui, olha o verso 60, né? Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Olha em cima, 59. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha mais em cima, irmãos, verso 58. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Também foi levado para fora da cidade, como Jesus. Jesus recebeu a pena de morte dos romanos, morte de cruz. Estevão recebeu a pena de morte dos judeus, morte por pedradas, por apedrejamento. Os dois condenados à morte, para que esse evangelho maravilhoso, irmãos, chegasse até nós, chegasse até os nossos dias. Irmãos, Estevão morreu do jeito que viveu. Do jeito que viveu. Enquanto o apedrejavam, diz o texto, versículo 59, que nós lemos agora, Estevão orava. O que Jesus disse na cruz? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Estevão morre do mesmo jeito que Jesus. Agora é interessante aqui, irmãos, nós temos aqui uma tragédia. Primeiro mártir, Estevão morrendo a pedradas, uma tragédia. Mas como é que Deus pega essa tragédia e transforma em bênção? Por quê? Porque ali estava um homem chamado Paulo, que com certeza ficou impactado com o testemunho de Estevão. E então, morre Estevão, Deus levanta Paulo, escreve as cartas, 13 cartas, faz 3 viagens missionárias, passou por cerca de 40 cidades nos seus tempos, anunciando o Evangelho na maior dificuldade. Então, a tragédia ali, Deus transforma em bênção. Estevão já tinha cumprido a missão dele. Ele saiu de uma melhor, de uma pior para estar com Deus, para estar melhor. Saiu ali daquela morte a pedradas, devia ser horrível, uma morte lenta. Imagina uma morte a pedradas. Sai desse sofrimento para morar nos céus.
Tem umas mortes na Bíblia, irmãos, que me tocam profundamente. Uma é essa. E aí vem a questão de domingo passado. Por que Deus? Né? E tem resposta, por quê? Para quê? Para que Paulo visse o testemunho de Estevão e se tornasse na bênção que foi. Para isso. Para isso. João Batista, 6 meses de ministério. Você que sabe o que? 6 meses de ministério. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fala isso. Vai preso de tarde. De noite tem uma festa no palácio. E a cabeça de João Batista é exposta numa bandeja. Degolado. Apedrejado. Por causa deles, o Evangelho chegou até nós. Coisa maravilhosa. Eles pagaram o preço. Pagaram o preço. Ajoelhou-se, verso 60, e adormeceu. Sempre que você lê sobre a morte de um crente no Novo Testamento, você nunca vai ver a palavra morreu. Você sempre vai ler a palavra adormeceu. Adormeceu aqui para acordar com Deus nos céus. Por isso, irmãos, que crente não faz estardalhaço, crente não fica desesperado na morte de crente. Aquela gritaria. Já viram? Como pastor, já participei de todo tipo de funeral. Mas a diferença é tremenda. Morte de não crente assistindo, é uma gritaria, é um monte de pergunta, por quê, e a mãe se joga em cima do caixão, e a esposa beija o defunto, e é uma gritaria sem fim. Sepultamento de crente não precisa ter isso, irmão. Sepultamento de crente é uma festa. Porque aquele irmão ali foi para morar com Deus. Saiu desse mundo terrível aqui, que esse mundo que jaz no maligno, e foi habitar os céus eternamente. Toda lágrima será enxugada do seu rosto. Como é que crente não entende uma coisa dessa? A gente sofre. A gente sofre. Dos meus 7 irmãos, eu já perdi 3 irmãos, mais novos que eu. Já perdi meus pais. Morte é um negócio horrível. Então, 7 com 2, 9, família de 9 membros, 2 e 3, 5 já morreram. Enfrentar a morte é o pior momento que a gente tem aqui para atravessar nessa vida. Crente fica triste. Crente chora. Quando Jesus chegou lá na casa de Marta e Maria e ele viu aquela situação, o texto bíblico diz o quê? E Jesus chorou. O texto não diz. Jesus fez uma gritaria. Jesus se jogou no chão. Jesus se abraçou em Marta e Maria e ficaram gritando. Crente não faz isso. Crente se segura nas mãos de Deus e sabe que em breve vai encontrar aquele irmão querido nos céus. O crente vê a morte numa perspectiva completamente diferente. Crente não tem medo de morrer, irmão. Paulo disse isso. Eu gostaria de partir, mas eu tenho que ficar aqui porque ainda tem uma obra a ser feita. Porque para mim, olha só, o morrer é lucro. É lucro, é bom demais.
adormeceu. Irmãos, o sangue dos mártires são a semente da igreja. A igreja existe, a igreja marcha até a volta de Jesus por causa do sangue dos mártires. Eu disse no início que o nome Estevão significa aquele que é coroado, aquele que tem uma coroa. Então, pelo nome de Jesus, ele morre e vai aos céus receber a definitiva coroa que nos está reservada. Como diz a palavra de Deus, promessa de Deus. Fecha nos céus, fecha o significado do nome Estevão. Ele é finalmente coroado. Quero repetir, irmãos, no capítulo 6, no versículo de número 5, novamente. Versículo 5 do capítulo 6. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão. Estou voltando lá à questão da escolha dos homens para ajudarem lá no problema que estava havendo na igreja, na distribuição das cestas. Escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Vou repetir, irmãos. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Quando as pessoas passavam no cemitério, tinha uma lápide lá. Aqui jaz Estevão, homem cheio de poder e fé. Ou cheio de fé e do Espírito Santo. Estava escrito lá. Cheio de fé e do Espírito Santo. Aqui jaz. Você sabe o que os seus familiares escreveriam na sua lápide amanhã? Aqui jaz, fulano de tal, um encrenqueiro de primeira. É que os nossos parentes não têm coragem de escrever. Né? Quando morre é só elogio, né? Quando você quer ficar bonzinho, morre. É só elogio. Só elogio. Um negócio horrível isso, irmão. Né? É só elogio. Fez, aconteceu, criou 10 filhos, nunca roubou, nunca matou. Eu gosto de ir em cemitério para ler lápides, irmãos. Pai amoroso, marido fabuloso. Que coisa ainda, né? Coisa maravilhosa. O cara morreu, está lá a cerimônia fúnebre na igreja, corpo presente, e o pastor falando, aqui temos o irmão, grande servo de Deus, ajudou com seus dízimos a construir esse templo, um homem liberal. A mãe cutucou o filho adolescente e falou assim, vai lá ver se é seu pai mesmo que está lá no caixão. Vai lá ver se é seu pai mesmo. Porque ninguém conhece melhor a gente do que a família, né, irmãos? Aqui a gente finge, aqui a gente inventa, né? Mas em casa, irmãos, não tem como, né? Não tem como. Eu tinha um professor no seminário, o professor Ruther. Quem sabe algum colega que está me ouvindo aqui vai lembrar disso, pela internet. Professor Ruther, e tinha um princípio muito desafiador para nós como seminaristas, como futuros pastores. Quando uma igreja pensava em convidá-lo para ser pastor, e marcava uma reunião para ele ir, para ser interrogado, para perguntarem sobre ele, para perguntarem os planos dele, para perguntarem sobre a vida dele,
com quem ele tinha se envolvido, por onde ele tinha passado, igrejas que ele tinha pastoreado, essa coisa comum na escolha de um pastor. Quando convidavam ele, ele não ia. Ele mandava a esposa e os 2 filhos. Bota coragem nisso, irmãos. Mandava a esposa e os 2 filhos. E sempre era convidado. Vai lá e diz o que vocês, que está no coração. Não inventem. Que eu tenho igreja, eu estou bem aqui, não precisamos sair daqui. Vai lá e fala a verdade. Bota coragem nisso. Já pensou a gente, irmãos, entrevista de emprego? Manda a filha lá falar essa entrevista com a dona da casa. E minha mãe, a senhora não fique em casa quando ela chegar. Não é? Patrão, não contrata meu pai, não, que o senhor vai ter problema. 2 meses, o senhor vai ter que demitir ele. O que a família fala da gente? Que coisa linda a lápide de Estevão. Aqui jaz um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Coisa linda. Que biografia de Estevão. Que biografia. Versículo 39, lá no capítulo 7, para terminar, irmãos. Estevão está pregando. Falei que o capítulo 7 é o sermão de Estevão. 7:39. Ele está dizendo o seguinte, só esse versículo da mensagem dele. Mas nossos antepassados recusaram a obedecer-lhe. Obedecer a Moisés, por tabela, desobedecer a Deus. Porque Deus era o representante Moisés era o representante de Deus no meio do povo. E o sermão de Estevão diz isso. Eles recusaram a obedecer Moisés, então desobedecer a Deus. Ao contrário, rejeitaram-no. E essa palavra eu queria que o irmão guardasse. E em seu coração voltaram para o Egito. Eles não voltaram com os pés. Eles tentaram várias vezes, né? Falaram até. Voltemos. Nos trouxe aqui para morrermos nesse deserto. Nós temos saudades das panelas de cebola e de melão lá do Egito. Lembram o povo falando isso? Com os pés, irmãos, eles não voltaram ao Egito. Não. Mas o Estevão está dizendo que com o coração eles voltaram ao Egito muitas vezes. Você tem voltado ao Egito muitas vezes, irmão? Sabe o que é voltar ao Egito hoje para nós, Igreja de Jesus Cristo? É voltar ao nosso passado de pecado, de sonegação de imposto, de palavrão, de mentiras, de enganar. Para nós voltar ao Egito é voltar à velha vida. Às vezes não voltamos lá no local, na cidade, mas voltamos no nosso coração, com saudades do pecado que praticávamos. Que Deus nos livre disso, amém, irmãos? Voltaram com o coração ao Egito. Que Deus nos livre de voltarmos ao passado das nossas vidas. A prática daquilo que tanto nos afasta de Deus, que não permite que a gente seja uma cópia de Jesus. E termino com a pergunta, irmão. Em nosso coração, no seu coração, no meu coração, irmãos, nós temos voltado àquela velha vida. Em pensamentos, em práticas, da vida que tínhamos antes de aceitar Jesus. Antes.
Jesus deixou claro: o pecado já nasce no coração. A boca fala daquilo que está cheio o coração. O pecado nasce no coração. Não precisa nem ser expresso, mas ele se instala lá. E nos atrapalha no nosso processo de santificação de vida. Atrapalha a nossa intimidade com Deus. Não deixa a gente ser cópia de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito Santo. Logo em seguida, a palavra de Deus diz: não apagais o Espírito Santo. Você quer aprender sobre apagar o Espírito Santo na vida? Leia a história de Saul. Lá do meio para o final do reinado dele, a palavra de Deus diz: o Espírito Santo de Deus não estava mais com Saul. Não entristeçais, não apagueis. Deixa Deus abundante na sua vida. Depois a palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito Santo. E depois a palavra de Deus diz: andai no Espírito Santo. E isso é possível. Leia a Bíblia. Leia os exemplos. Leia a inspiração dos personagens bíblicos. Orando, irmãos, e desejando que a gente pense e procure ser cópia de Jesus. Nós vamos baixar nossa cabeça em oração. Eu gostaria que você lembrasse de Estevão, uma inspiração para nós. Que você lembrasse do que Jesus fez na cruz por nós. E perguntasse ao seu coração: se Jesus merece o que você está fazendo como crente. Se Jesus merece essa resposta que você está dando pelo amor dele. Jesus merece. Gosto muito de Paulo quando ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha que autoridade espiritual. Que a gente possa dizer isso para nossa esposa. Que a gente possa dizer isso para os nossos filhos. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que a gente possa dizer isso para o nosso patrão. Que a gente possa dizer isso para o nosso funcionário. A gente possa ligar hoje à tarde para um parente no Brasil e dizer: sede meus imitadores, me imitem como eu sou imitador de Cristo. Imitem. Só a graça, irmão, só a unção do Espírito para nos fazer cópias de Jesus. Pense nisso. Dê uma nota para o seu relacionamento com Deus. Uma nota. 9,5. 8,5. 2. A quantas vai? Diga para Jesus hoje: Senhor, eu tenho sido um rascunho, uma página feia, mas eu quero ser uma cópia de Jesus. Me ajuda, Pai.
Ore sobre isso, irmão, agora. Tenha um tempo só você e Deus. Não pense em alguém que deveria estar aqui, ouvir essa mensagem. Não pense. Pense em você e Deus só agora. E a intermediação aí do Espírito Santo entre você e Deus. Pense nisso. Reflita sobre isso. Busque forças no Espírito Santo que habita em você. Se inspire em Estevão. E diga para Deus: Senhor, Tu podes fazer uma grande obra na minha vida. Eu quero ser um crente melhor. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Faça essa oração. Me ajuda, Jesus. Me ajuda. Me ajuda, Jesus. Obrigado pelo Teu sangue derramado ali na cruz do Calvário. Quanto sofrimento para a minha purificação. Muito obrigado, Pai.